Olá pessoal, bem-vindos à continuidade da leitura de Rumi, o pequeno livro da vida, que tem o subtítulo O Jardim da Alma, do Coração e do Espírito, que são as partes que ele divide esse livro. Lembra disso? Nós já estamos aqui no Jardim do Coração, nessa parte que ele chama. Poema 85. Olha, interessante esse poema. Como o outro, tem muita coisa que a gente pode pensar, refletir, não ter respostas absolutas, investigar. Vamos lá? Falo e ele ordena: cala-te. Calo-me e ele grita: fala. Entusiasmo-me e ele ordena: acalma-te. Acalmo-me e ele brada: não há em ti loucura bastante. Uma observação, nenhum ele aqui está com letra maiúscula. Então, podemos olhar e pensar, bom, talvez ele não esteja falando desse diálogo dele com Deus. Quem é que fala dessa maneira tão conturbada? Falo e ele ordena, cala-te. Calo-me e ele grita, fala. Entusiasmo-me e ele ordena, acalma-te. Acalmo-me e ele brada, não há em ti loucura bastante. O que isso parece? Não parece uma guerra? Para mim parece aqui um jogo, né? Um quer ir para lá e outro quer ir para cá. Isso me lembra, entre outras coisas, já que falamos de jogo, de uma guerra interior, me lembra de muitos livros. Me lembra Platão, por exemplo, quando ele descreve a alma da gente, uma parte querendo ser a alma que se eleva e a outra parte que é a alma voltada para os instintos. Estou aqui chamando de alma. Lembra a imagem dos cavalos? Agora eu esqueci o livro. Que ele tem a alegoria, belíssimo. Me lembra Platão, nessa ideia dessa nossa parte que precisa ser domada, nosso lado animal. Isso aqui me lembra outro livro bárbaro, que é o Bhagavad Gita. Novamente uma guerra. Krishna assessorando como conselheiro de Arjuna, que não quer lutar, e Arjuna com aquelas dúvidas, mas como é que eu posso lutar com a minha família? A nossa mente faz isso com a gente. Falei de Arjuna, falei de Platão e poderia citar muitas outras obras. Mas a ideia não é citar obra, é que a gente pense assim, quem é que é tão barulhento na nossa vida? São as nossas emoções, muitas vezes, é nossa mente, muitas vezes. Mas essa coisa de vai, não vai, fico, não fica, estudo isso, não estudo aquilo, é muita mente que fica nos atrapalhando. Qual é a ideia? Centro. As decisões baseadas a partir do Deus que habita dentro, do entusiasmo real. No poema anterior ele falou entusiasmo, não comentei, mas em Deus, né? O Deus dentro. Que a gente tem um entusiasmo real, é o Deus dentro, é a voz do silêncio que Helena Blavatsky falava, é o daimon que Sócrates fala nas obras de Platão, aquela voz que ele escuta, mas a gente só consegue ouvir essa voz se a gente calar essa mente barulhenta. E como é que a gente faz isso? Treino. Colocar a atenção todos os dias em algumas disciplinas. Por exemplo, observar a sua respiração. Quando você está agitado, eu estou agitada, a gente não sente já a respiração mais curta? Ontem uma médica, a doutora Karine aqui, que é nutróloga, oftalmologista, ela falava justamente sobre um exercício que é a capacidade que tem a respiração quando você inspira, por exemplo, em 2 vezes e você expira mais longamente.
expiração mais lenta já tem a capacidade de fazer um equilíbrio no nosso corpo. Talvez ela tenha dito até no sistema parasimpático. Não tenho certeza sobre isso, creio que sim. Mas existem outras técnicas, a técnica de você, por exemplo, parar e ficar alguns minutos olhando para um centro dentro de uma circunferência. Qual é a ideia? Concentrar a sua mente, aquietar os seus pensamentos, ainda que eles sejam um turbilhão. Na medida que você vai treinando, eles vão acalmando essas vozes. Existem outras possibilidades. Ler um livro de qualidade, ouvir uma boa música, sentar para fazer outras atividades artísticas, mexer na terra. Cada pessoa tem que achar os seus truques, mas o fato é conseguir acalmar a mente e aí fazer brotar de dentro o seu melhor, porque não temos como tomar boas decisões, termos boas observações sobre a vida se estamos nessa guerra interna o tempo todo. Aí, obviamente, vamos guerrear para fora. Se estamos guerreando dentro, vamos guerrear fora. O fora vai mostrar a nossa própria guerra interna. Isso está claro que conforme a gente vai pacificando, não só a nossa mente, as nossas emoções, nosso corpo energético, tudo vai se tranquilizando. Fazendo exercício físico, é um conjunto, mas precisa de treino. Beijos para vocês, pessoal. Boas reflexões. Quero ouvir a sua voz. O que você pensou sobre isso? Se você puder, compartilhe aqui no canal. É sempre bom para a gente refletir juntos. Juntos somos mais fortes, principalmente se tiver uma boa intenção, uma parada real aqui para indagar de dentro e aí querer compartilhar isso. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã. Bye, bye.